Queremos apresentar aqui o PPFR para ovinos e caprinos. Nós temos nessa primeira janela de títulos os créditos desse programa e logo abaixo os passos básicos referentes como copiar ingredientes, como determinar e copiar exigências desejadas e por fim como rodar através do solver. A próxima janela que nós podemos observar aqui são a janela de ingredientes. Observe que você tem aqui um limite para acrescentar alimentos exatamente nesse espaço e abaixo todos os alimentos aí que você pode estar utilizando para acrescentar na sua dieta. Num primeiro momento baseado aí nas tabelas adaptadas do sistema Viçosa, adaptadas porque foram todas transformadas em gramas e quilos, nós não trabalhamos em porcentagem, isso dá um refino melhor na formulação. Abaixo nós temos aí o feedstuff, por fim temos também como sugestão a possibilidade do uso das tabelas de rostanho. É claro que algumas tabelas nós não temos, no caso aqui do rostanho, nós não temos o NDT, por isso que a faixa vermelha. Então essa faixa é para indicar que a tabela é omissa nesse nutriente. Por exemplo, proteína degradada no rumen, do feedstuff. Então, se porventura você escolher um desses alimentos, há necessidade de você completar esses dados. Nesse caso aqui, nós damos prioridade para a Viçosa, ele acaba sendo a mais apropriada para a formulação. Então, utilizando aqui essa escolha, vamos aqui dizer que você queira escolher um outro alimento. Estrategicamente, vamos pegar a silagem de milho, basta então você clicar, copiar, acrescentar ou numa dessas linhas livres ou simplesmente até sobrepor um dos alimentos. Eu vou sobrepor a própria silagem aqui, estrategicamente, colar. Ótimo. Feito isso, nós podemos caminhar aqui para a próxima janela de nutrientes. Aqui você escolhe qual a categoria mais apropriada para a sua formulação. Vamos dizer aqui que você continue aqui na categoria de ovelhas e mude aqui para 90 quilos, tendo uma produção de 3 litros de leite. Basta copiar e colar. Automaticamente todos os ajustes são feitos, inclusive até aqui o limite da ingestão de nitrogênio na forma de ureia. E observe também aqui que ele também tem um cuidado de evitar um excesso de cobre, especialmente para essa categoria, são animais extremamente sensíveis. Então nós trabalhamos tanto com os níveis mínimos como com os máximos toleráveis. De uma forma bem prática aqui então esses ajustes. Formular, aqui nós vamos solver, que é o uso do nosso otimizador. Observe que você precisa acrescentar isso na sua planilha do Excel. Resolver, e aí nós já temos a nossa ração pronta. Observe que nós tínhamos aí um limite de 3 quilos de ingestão de matéria seca e ele usou todo aquele limite exatamente para poder atender todas as suas exigências. Você pode visualizar isso com mais facilidade exatamente nos gráficos. Observe que ele tende a trabalhar próximo do 100%. Por quê? Porque é uma formulação de custo mínimo. Então nós observamos esses detalhes aqui. Agora vamos gerar a ficha de mistura. Você pode alterar o número de animais aqui, vamos dizer que seja 50, automaticamente ele já faz isso para você. Alterando a categoria, mal de 90 kg com 3 kg de produção, vamos dizer então que a tua realidade seja um caprino. Podemos pegar, talvez aqui forçando um pouquinho mais o programa, em termos de exigência, vamos pegar um animal com 60 kg com ganho de 100 gramas por dia. Copiar, colar. Então também automaticamente essas alterações são feitas. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que simplesmente também mandar rodar o programa e ver o que ele faz ou traz como sugestão para essa situação. Aqui novamente ele já rodou. A ingestão é uma ingestão menor, 1,450 kg, mas dentro dessa ingestão de 1,450 observem que ele também tem todas as exigências. Aqui no caso, por exemplo, o NDT, sendo necessário para esse tipo de animal a ingestão de 808 gramas de NDT por dia, então ele consegue dentro de 1,450 atender essas exigências de energia, proteína e assim por diante. Novamente gráficos, nós vemos aí que todas as exigências foram atendidas. Então aqui cabe a ressalva para o ferro, por exemplo, apesar de ter essa quantidade acima da exigência, mas isso é natural do alimento ter muito ferro, então ele automaticamente já detecta esse ferro extra e fazendo isso, o que acontece? Ele não busca uma fonte de ferro na forma de mineral. Então nós podemos pegar aqui na ficha de mistura, quando você manda atualizar, se você for dar uma olhadinha aqui numa fonte de ferro que está exatamente aqui, você vê que ele é zerado.
Por quê? Não precisa de ferro. Você tem um excedente vindo, no caso aí das forrageiras, de outros alimentos, então você já tem esse extra de ferro, não justificaria você incorporar mais ferro através de outras fontes. Então ele toma esse cuidado. Então, uma forma fácil, prática e eficiente de fazer a formulação. É claro que nós temos que saber que para poder manusear esse programa, você tem que ter o conhecimento de nutrição, de bioquímica, de fisiologia. Nós só recomendamos esse programa apenas para zootecnistas, agrônomos e médicos veterinários. Que você tenha sucesso na sua formulação e boa sorte.